Também apresentaram algumas propostas. Você pode nos dar uma ideia melhor do conteúdo do memorando russo, apenas os fatos do documento? Sim, Max, você precisa entender que serei muito limitado no que posso dizer, porque, como você disse, acabamos de receber o documento. Se tivéssemos recebido antes, teríamos estudado e eu estaria pronto para te dizer agora, ok, esses pontos são aceitáveis, não aceitáveis ou que... Mas quais são eles? Nós não sabemos quais são. Nós não sabíamos. Olha, Max, nós não sabíamos quais eram... Mas você pode nos dizer quais são? Até algumas horas atrás. Isso leva... Olha, porque nós estamos... É uma questão muito séria, porque estamos tentando alcançar a paz aqui e quero dizer, eu não posso improvisar, sabe, porque as palavras importam e precisamos estudar. Precisamos analisar o documento. Quando você... Você pode ler em voz alta? Você sabe, o seu documento é público. Podemos... Esse é o problema. Só queremos saber o que está nele. Olha, nós compartilhamos o nosso documento, podemos falar sobre ele. Nós o compartilhamos com o lado russo na semana passada e, além disso, porque todos vocês provavelmente já leram muitos itens desse documento na imprensa. É assim que o nosso mundo funciona, que tudo está na imprensa, mas você pode ver claramente, eu acho que mesmo a partir desses vazamentos, que o nosso documento é muito racional. É lógico, ele não apresenta nenhuma exigência que não seja viável, que vá além do que é necessário para um processo de paz normal. Quero dizer, você pode ver claramente que este é um documento normal, o nosso documento. Quanto ao documento russo, precisaremos analisá-lo e tenha certeza de que forneceremos uma avaliação quando estivermos prontos para isso. Seria irresponsável da minha parte improvisar agora e fazer avaliações sobre esse documento. Novamente, vamos analisá-lo, estudá-lo e retornaremos a vocês com avaliações mais claras. Sim? Não. Desculpe, eu prometi. Sim. Marina Wellinger, da emissora pública alemã ARD. Minha pergunta seria, você poderia nos descrever um pouco sobre o clima de hoje que foi estabelecido durante essas conversas? E minha segunda pergunta seria, você acha que as próximas conversas continuarão aqui em Istambul sob o papel do governo turco? E qual é a sua demanda para os líderes europeus? Muito obrigada. Ok. A primeira sobre o clima. O clima foi diferente em diferentes momentos desta reunião. A delegação ucraniana, quando entra na sala com a delegação russa, está sempre pronta para qualquer tipo de declaração vinda do lado russo. Acredite, estamos preparados. Não estamos no nosso primeiro dia nesse ramo. Já estamos negociando com os russos há muitos anos, mesmo antes de 2022. E sabemos, o tipo de declarações que eles podem fazer. O que eu posso afirmar com certeza é que a delegação ucraniana estava trazendo a questão e conduzindo a discussão de volta aos temas que são prioridade para a delegação ucraniana, que é o cessar-fogo, medidas humanitárias de construção de confiança, o retorno dos nossos prisioneiros de guerra, das crianças, e então o encontro dos líderes, porque acreditamos que esses são os pontos realmente importantes. Podemos falar por muito tempo sobre qualquer grande questão, mas no final, o processo de paz começa pelo básico. E o básico é o cessar-fogo, as medidas humanitárias de construção de confiança e o encontro dos líderes, que podem dar início a um processo de paz real, significativo e substancial. Achamos que nossa posição não é ela é muito lógica, quero dizer, é muito natural e lógica. Sobre o que o segundo ponto era... Sim, plataforma. Olha, nunca tivemos nenhum problema com nenhuma plataforma. O lado ucraniano sempre deixou muito claro que estamos prontos para nos reunir, para nos encontrar na Turquia, na Santa Sé, na Suíça. Então, há muitas plataformas, não temos problemas com as plataformas. Infelizmente, é o lado russo que quer, você sabe, escolher plataformas, datas e assim por diante. Novamente, nossa delegação veio aqui porque estamos comprometidos com a paz, porque nunca permitiremos que alguém nos acuse de sermos um obstáculo para a paz. Não somos, e aproveitamos toda a oportunidade, por menor que seja, para avançar o processo. Quanto aos líderes europeus e o que esperamos unidade na Europa e esperamos força. É por isso que, por exemplo, o ministro Tsipras participou recentemente do Conselho de Ministros das Relações Exteriores da UE. Ele estava conversando com seus colegas ministros das Relações Exteriores e o presidente Zelensky. Aliás, hoje,
você sabe, participa de formatos importantes com os líderes europeus. Insistimos que a pressão sobre a Rússia deve ser mantida e fortalecida, mesmo enquanto o processo diplomático e de paz continua. Acreditamos que uma coisa não contradiz a outra. Na verdade, a pressão ajuda. A pressão, na verdade, estimula uma abordagem construtiva por parte de Moscou. Então, eu diria que essa é a prioridade, mas depois disso é necessário que venha a pressão econômica e a Rússia precisa ser confrontada juntamente com a assistência militar à Ucrânia. Isso precisa continuar e precisamos continuar fortalecendo a Ucrânia, porque, novamente, para que a Rússia negocie de boa fé e de forma séria, ela precisa entender que não pode alcançar vitória ou resultados militares. Ela precisa entender que a Ucrânia é forte o suficiente e nós precisamos estar em uma posição de força. Sim, vamos para o lado esquerdo, você e depois atrás, mas primeiro, sim, na segunda fileira. Muito obrigado. Lisa Foch, da BBC. Eu queria perguntar se, durante essas conversas, a delegação russa mencionou os ataques às bases aéreas russas que aconteceram ontem. E você acha que esses ataques tiveram alguma influência, de alguma forma, nas conversas de hoje, talvez no clima da sala? Muito obrigado. Não que eu saiba, mas vou precisar conversar com a delegação. Eu só sei algumas coisas básicas que eles conseguiram me contar quando saímos da sala para esta coletiva de imprensa. Eu vou conversar com eles e descobrir, e nós vamos retornar para você sobre isso. Se foi um tema ou não durante a negociação. Eu não ouvi o fórum. Ok, obrigado. Sim, mas em relação ao contexto, quero dizer, a guerra continua e só posso reiterar que primeiro, a Ucrânia atinge alvos militares legítimos na Rússia e, em segundo lugar, a Ucrânia concordou com a cessar-fogo em 11 de março. E se a Rússia tivesse concordado com um cessar-fogo, eu acho que os aviões estariam intactos agora. Por favor, seu colega atrás de você. Muito obrigado. Da agência de notícias Xinhua da China. Qual você acha que foi o maior avanço nas conversas de hoje? Você poderia nos dizer qual foi o maior avanço de hoje? Em segundo lugar, você poderia nos contar os detalhes da troca de prisioneiros da segunda vez? Você poderia confirmar os detalhes da segunda troca de prisioneiros com a Rússia? Obrigado. Ok. Obrigado por trazer a discussão de volta para um clima construtivo e positivo. O maior resultado que acreditamos ter hoje é, novamente, em relação às questões humanitárias. Do mesmo modo que foi da última vez, em 16 de maio, na reunião em Istambul e o retorno do nosso povo. Então, as delegações, como vocês ouviram anteriormente, os membros da delegação concordaram em trocar todos por todos em certas categorias de prisioneiros de guerra, que são prisioneiros de guerra gravemente doentes, gravemente feridos, também os soldados jovens, de 18 a 25 anos, os jovens que precisam estar em casa, não em cativeiro, e a devolução dos corpos dos soldados caídos para que seus familiares possam homenagear seus entes queridos, entes. Então, achamos que essas questões humanitárias são muito importantes para nós. Para a Ucrânia, não há, eu diria, valor maior do que vidas humanas e se uma reunião nos permite trazer de volta algumas pessoas, qualquer número, então consideramos isso um sucesso. Já é um sucesso. Já vale a pena. E foi assim naquela época, quando concordamos com 4.000, e continua sendo assim agora. Por que focamos em categorias específicas e não em números? Isso é importante. Princípios de todos por todos dentro dessas categorias. Mas isso é importante porque podemos libertar aqueles que mais precisam disso. Achamos que isso já é um sucesso. Sim. Vocês vão libertar os prisioneiros da Rússia. Isso também é... Sim. Estamos falando? Também. Sim. Sim. Nós temos a libertação, que é, sim, claro, nós recuperamos nosso povo, eles recuperam o povo deles, claro, isso está mencionado. Então não há um número específico, né? Uma quantidade que você não quer mencionar? As equipes vão trabalhar para elaborar o número específico, porque, veja, estamos falando de uma categoria, certo? É preciso fazer um trabalho para descobrir quantas dessas pessoas estão lá e os números serão divulgados. Mas vai ser mais do que antes? É difícil dizer para mim agora, porque, novamente, o trabalho precisa ser feito pelas equipes para descobrir o número. E nós não estamos, desta vez não se trata dos números, mas sim das categorias. Então, todos os prisioneiros de guerra que estão gravemente doentes e gravemente feridos precisam ser trocados. Ali atrás à esquerda, e sim, o colega ali no... Isso.
E se tiver algum meio de comunicação americano aqui, porque da última vez alguns canais de TV americanos disseram que vocês não nos deram espaço. Eu quero dar espaço para vocês agora. Então, se alguém da mídia americana... não você, mas... ok. Vamos começar aqui, sim. Acima. Desculpe, você é o próximo, você é o próximo. Sim, por favor. Por favor. Você também mencionou que houve alguma discussão sobre uma reunião de líderes. Isso, obviamente, parece muito improvável. Mas como? Como o lado russo respondeu a isso? Olha, eu entendo que o lado ucraniano é bastante aberto na comunicação com a mídia e nós falamos tudo o que nos perguntam e é por isso que estou aqui respondendo a todas as suas perguntas, sejam quais forem. E eu entendo que o lado russo não é tão aberto assim e por isso você pergunta, tipo, você não é o primeiro a me perguntar o que o lado russo pensa, como eles respondem. Eu não posso falar por eles. Tipo, você também precisa entender que eu não posso falar por eles sobre essas questões. Acho que eles vão ter, provavelmente vão fazer uma espécie de coletiva de imprensa, então tente perguntar a eles o que eles pensam. Nosso presidente está pronto para se encontrar amanhã. Se o Putin dissesse, estou pronto para me encontrar amanhã, o presidente Zelensky se encontraria com ele amanhã. Nós não temos problema com isso. Infelizmente, os problemas estão do outro lado e você precisa perguntar quais são os obstáculos.